Antes de continuar, responda apenas dentro de você. Você tem vivido como alguém que tenta sobreviver ou como alguém que nasceu para vencer? Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional, é uma convocação. Se você estiver disposto a deixar sua velha identidade para trás e assumir a postura daquele que Deus criou para triunfar, permaneça comigo até o final. O que você vai ouvir agora pode ser o ponto de virada da sua vida. Há um momento na vida em que você percebe que não está jogando o jogo certo. Não importa quanto esforço coloque nas suas tentativas, parece que sempre falta algo, como se você estivesse lutando uma batalha que não foi projetada para te levar a lugar algum. E é aqui que começa a virada. Não quando você muda suas metas, não quando tenta se motivar por força de vontade, mas quando entende que existe uma diferença profunda entre viver como alguém que tenta vencer e viver como alguém que já decidiu que venceu. Essa percepção transforma tudo porque revela que o problema nunca foi a falta de capacidade, mas a falta de consciência sobre quem você realmente é, segundo aquilo que Deus já declarou a seu respeito. Quando você começa a enxergar que está lutando no campo errado, uma inquietação surge dentro de você. Não é frustração, é revelação. É como se o Espírito de Deus acendesse uma luz interna e mostrasse que grande parte do peso que você carrega não vem do que está fora, mas do que você tolera dentro. A verdade é que muitos passam a vida inteira batalhando com inimigos externos enquanto ignoram a guerra interior que realmente define destino. A mente que você carrega hoje molda o caminho que você percorre amanhã. E se sua mente está presa no modo sobrevivência, sua vida sempre será uma corrida contra o tempo, contra o medo e contra a falta. Mas quando sua mente entra no modo vitória, tudo começa a responder de maneira diferente. Esse vídeo não é sobre aprender a vencer. É sobre despertar para a realidade de que Deus não te chamou para uma vida espremida entre insegurança e dúvida. Ele te chamou para reinar, dominar a si mesmo, viver com propósito e carregar uma visão tão clara que nenhuma tempestade pode desviar. Você não nasceu para rastejar pela vida tentando se provar. Você nasceu para andar em autoridade, sabendo quem te enviou e quem te sustenta. A mentalidade de quem já venceu não nasce do orgulho, nasce da convicção. Não vem da arrogância, vem da identidade. Não brota de conquistas visíveis, mas da certeza interior de que há um propósito maior guiando cada passo. E é por isso que, a partir deste momento, convido você a deixar de lado a velha forma de pensar. Não estamos aqui para motivação rasa, nem para frases bonitas. Estamos aqui para redefinir o seu modo de existir. Porque quando você muda sua postura interior, tudo ao redor muda junto. Caminhos se abrem, forças voltam, oportunidades surgem e aquilo que antes parecia impossível se torna parte do seu cotidiano. A vitória não está em algum lugar distante, esperando você chegar. Ela começa agora, no lugar onde suas decisões nascem, no campo invisível da sua mente. Se você estiver pronto para enxergar a vida por uma lente completamente diferente, siga comigo. Este é o ponto em que a sobrevivência termina e a vitória começa. Quando você percebe que está jogando o jogo errado, existe um instante na vida em que tudo parece desacelerar por dentro, mesmo que, por fora, o mundo continue correndo no mesmo ritmo de sempre. É aquele momento silencioso em que você percebe que está cansado, não apenas do peso das circunstâncias, mas da sensação constante de estar lutando batalhas que não te levam a lugar algum. Não é falta de força, nem falta de fé. É a percepção súbita de que talvez a estratégia inteira da sua caminhada esteja construída sobre um fundamento que nunca deveria ter sido o seu.
A ficha cai quando você admite, sem máscaras, que tem vivido como alguém tentando sobreviver e não como alguém que nasceu para vencer. É um despertar desconfortável, porque expõe a verdade que você tentou ignorar por anos. Você não está perdendo porque é fraco, está perdendo porque está jogando o jogo errado. Esse despertar interior não acontece em momentos de euforia, mas nos instantes mais comuns. Às vezes, enquanto você dirige, enquanto trabalha, enquanto ora, enquanto tenta dormir e não consegue. É como se algo dentro de você dissesse que a vida que você está vivendo não é a vida para a qual você foi criado. É Deus tocando a sua consciência e te mostrando que o maior inimigo da sua vitória nunca foi a dificuldade externa, mas o sistema de pensamento que você aceitou como verdade. A mente acostumada à sobrevivência transforma oportunidades em preocupações, transforma desafios em ameaças e transforma sonhos em lembretes dolorosos daquilo que nunca se realizou. E quando esse padrão mental governa sua vida, você passa a lutar batalhas que o esgotam, mas não o transformam. O verdadeiro despertar começa quando você reconhece que existe uma diferença radical entre a guerra que você está lutando e a guerra que você deveria estar lutando. A maioria passa anos combatendo falta de dinheiro, falta de reconhecimento, falta de oportunidade, falta de apoio. Mas as batalhas que definem destino não acontecem nesse campo visível. Elas acontecem no seu posicionamento interior. A questão nunca foi o que você enfrenta, mas quem você se torna enquanto enfrenta. Um sobrevivente luta para escapar. Um vencedor luta para avançar. Um sobrevivente reage ao ambiente. Um vencedor molda o ambiente. Um sobrevivente carrega medo. Um vencedor carrega propósito. A grande pergunta é: quem você tem permitido que sua mente transforme você em? Quando Deus desperta alguém, Ele não começa mudando o cenário, Ele começa mudando a percepção. Ele remove o véu da acomodação e revela que a vida não é sobre correr atrás, mas sobre caminhar com direção. Não é sobre dar conta, é sobre carregar consciência. É sobre entender que a mentalidade que você usa para interpretar sua realidade define mais do que qualquer circunstância que você enfrenta. E é aqui que o primeiro grande sinal de vitória aparece. Quando você deixa de perguntar por que tudo está dando errado e começa a perguntar o que dentro de mim está sustentando essa maneira de viver. Esse instante de clareza é o início de tudo. Não porque resolve seus problemas, mas porque revela que você tem vivido abaixo do propósito pelo qual foi criado. Ele expõe a verdade que seus sentimentos tentaram esconder. Você não nasceu para viver em ciclos. Você nasceu para viver em propósito. Não nasceu para se conformar com a vida que tem, mas para despertar para a vida que Deus te chamou a construir. Quando essa consciência chega, não há como voltar para a ignorância de antes. Você começa a olhar para suas escolhas com seriedade, para seus hábitos com responsabilidade e para sua mente com reverência. Porque entende de uma vez por todas que antes de mudar sua vida, você precisa mudar o jogo mental que tem jogado. Chega um momento em que você olha para si mesmo e entende que continuar no mesmo caminho seria uma forma silenciosa de autotraição. E é desse impacto interno que nasce o desejo de mudar. Não porque o mundo exige, mas porque a sua alma exige. Porque você sente que há mais em você, há mais em Deus e há mais no propósito para o qual você foi enviado. Esse despertar é a porta de entrada para a mentalidade de quem já venceu. Ele reorganiza sua perspectiva, reposiciona sua postura e redefine o modo como você decide viver a partir de agora, tornar-se alguém que o seu eu antigo jamais ousaria ser. Há uma diferença imensa entre desejar uma mudança e se tornar alguém capaz de sustentar essa mudança.
A maioria das pessoas tenta transformar a vida, mudando seus comportamentos, suas metas e seus planos, mas continua presa na mesma identidade frágil que sempre carregou. E é justamente aqui que a transformação verdadeira começa. No momento em que você percebe que não é o que faz, que muda quem você é, mas é quem você decide ser que muda o que você faz. A identidade antecede a ação, e a ação confirma a identidade. É por isso que tanta gente patina nos mesmos erros, volta para os mesmos ciclos e se sabota quando tenta avançar. Estão tentando viver uma vida de vencedor carregando a alma de alguém que ainda se enxerga como derrotado. A mentalidade de quem já venceu não nasce quando você conquista algo. Nasce quando você decide que não pode mais viver aprisionado ao seu velho eu. Não existe vitória externa que consiga curar uma identidade interna quebrada. Por isso, Deus sempre trabalha na raiz e não no sintoma. Ele não começa te dando resultados, ele começa te dando consciência. Ele começa mostrando que a imagem que você tem de si define a qualidade da sua fé, a força das suas decisões e até o nível de portas que se abrirão diante de você. Não é arrogância, não é autoconfiança vazia. É compreender que Deus não te formou para ser pequeno e que permanecer pequeno é negar a obra que Ele iniciou em você. O eu antigo é confortável. Mesmo que traga dor, é familiar. É previsível. Ele conhece seus medos, suas desculpas, seus padrões, seus limites. Ele sabe exatamente como te manter preso na versão que dá menos trabalho, menos risco e menos responsabilidade. Mas essa versão antiga não tem capacidade de carregar o futuro que Deus quer te entregar. O velho eu não tem musculatura emocional para sustentar novas conquistas. Ele não tem visão para aceitar novos desafios. Ele não tem fé suficiente para caminhar sobre águas. É por isso que esse eu precisa morrer. E quando digo morrer, não é desaparecer, é deixar de governar, é descer do trono do controle para que uma nova identidade se levante e assuma o comando da sua história. Esse processo não é mágico, nem imediato, mas é radical, porque ele te confronta, ele te mostra hábitos que você manteve porque era a única forma de continuar sendo a pessoa que você era. Ele te mostra sentimentos que você acariciou porque alimentavam um tipo de dor que justificava sua estagnação. Ele te mostra pessoas que você mantém por perto porque elas reforçam exatamente a versão de você que te impede de crescer. O eu antigo não quer ir embora, porque ele é construído de emoções não resolvidas, crenças limitantes e memórias que você transformou em identidade. Mas, diante da luz da transformação, ele não pode permanecer. A nova identidade não nasce da dor, nasce da decisão. Não nasce de circunstâncias favoráveis, nasce da revelação de que você não precisa mais provar seu valor para ninguém, porque seu valor já foi declarado por Deus. A nova identidade vive a partir da certeza e não da necessidade. Ela confia antes de ver, ela age antes de sentir. Ela não se pergunta se é capaz, ela se pergunta quem ela precisa se tornar para manifestar o que já está determinado no céu. Essa identidade não busca permissão para existir. Ela surge para cumprir propósito. Ela anda em autoridade porque reconhece que autoridade não é resultado, é natureza. O shift interno acontece quando você entende que não está se reinventando, está retornando àquilo que sempre foi, mas que o medo, o trauma e as opiniões alheias tentaram apagar. A nova identidade não é uma invenção, é uma restauração. É o você que Deus viu antes de você nascer, a versão que Ele planejou para andar em vitória, domínio próprio, clareza mental e força espiritual. Quando essa identidade assume o controle, você para de negociar sua fé com sentimentos passageiros. Para de negociar seu destino com pensamentos fracassados.
para de negociar seu valor com pessoas que não conhecem sua missão. A partir daqui, nada do que você faz permanece igual porque você não é mais a mesma pessoa que fazia. E quando sua identidade muda, sua vida muda sem esforço. As escolhas são diferentes, as respostas são diferentes, os limites se tornam mais claros e o propósito se torna mais forte. É nesse ponto que você para de tentar sobreviver e começa a construir. Para de esperar e começa a se mover. Para de buscar sinais e começa a se tornar o sinal. Quando você decide se tornar alguém que seu eu antigo jamais ousaria ser, o céu responde. Porque Deus não honra versões frágeis de nós mesmos. Ele honra a identidade alinhada àquilo que Ele determinou. E agora que essa consciência te alcançou, o próximo passo se torna inevitável. Como vencedores, redefinem o possível antes de qualquer evidência. Há um ponto na jornada em que você deixa de ser governado pelo que vê e passa a ser guiado pelo que crê. Esse é o território onde os vencedores vivem. Eles não esperam as circunstâncias autorizarem o avanço, não esperam que tudo se alinhe para então acreditar, não analisam a realidade como se ela fosse uma sentença. Eles entendem que a realidade é moldável e que o mundo externo sempre responde ao estado interno. Antes de qualquer prova, antes de qualquer sinal, antes de qualquer validação, eles tomam uma decisão silenciosa que muda tudo. Redefinem o possível. Não a partir do que os olhos mostram, mas a partir do que a fé revela. E é nesse ponto que você começa a perceber que a realidade não é algo que você observa. É algo que você cria todos os dias através do que acredita. E a maioria das pessoas vive como refém do que sente, do que tem e do que vê. Se não há dinheiro, acreditam que não há possibilidade. Se não há apoio, acreditam que não há caminho. Se não há resultados, acreditam que não há chamada. Essa lógica mantém a mente encolhida e o futuro limitado. Mas quem já venceu dentro de si entende que a vida não responde a argumentos lógicos. Responde a uma convicção interior que se recusa a encolher. Pessoas que constroem destinos não são guiadas por evidências, são guiadas por visão. Elas conseguem enxergar além do cenário imediato e moldar pouco a pouco a realidade que desejam, porque sabem que a fé não é uma fuga da realidade, é a força que transforma a realidade. Esse processo de reconfiguração interior funciona como um override. Você suspende as regras que governavam sua mente até agora e instala um novo sistema operacional espiritual. Não é negação, não é fantasia, não é otimismo ingênuo. É entendimento, é consciência. É saber que Deus nunca chamou alguém para viver limitado pelas condições que o mundo apresenta. Ele sempre chamou pessoas para viver a partir da identidade que Ele estabelece, não a partir das circunstâncias que a vida impõe. E quando essa verdade se instala, você começa a perceber que o impossível é apenas aquilo que ainda não encontrou alguém disposto a acreditar com profundidade suficiente. Vencedores redefinem o possível porque não aceitam a primeira versão da realidade. Eles sabem que a realidade bruta é apenas matéria-prima para a realidade construída. E essa construção começa nos pensamentos que você alimenta, nas palavras que você declara, na postura que você mantém e na fé que você escolhe sustentar, mesmo quando tudo parece o contrário. É assim que milagres acontecem, não como coincidências, mas como respostas. A realidade externa sempre segue a realidade interna. O que você permite que viva dentro de você determina o que floresce fora de você. Quando você começa a viver a partir dessa verdade, o medo perde poder, porque o medo só existe onde a realidade parece maior do que você. Mas quando você entende que a realidade é maleável, que ela responde à sua identidade e que ela se curva às suas decisões espirituais,
o medo se torna pequeno. Você deixa de ver obstáculos como barreiras e começa a enxergá-los como campos de treinamento. Deixa de ver limitações como sentenças e começa a vê-las como convites para transformar sua fé em movimento. Deixa de se perguntar se algo é possível e começa a se perguntar como deve se posicionar para tornar isso inevitável. É nesse ponto que o override se torna completo. Quando você olha para a vida e não vê mais o que falta, mas o que pode ser criado. Quando você observa o cenário e entende que ele não é definitivo, é apenas temporário. Quando você percebe que Deus nunca te chamou para obedecer à realidade, mas para governá-la através da fé, da coragem e de uma postura mental que se recusa a encolher diante de qualquer adversidade. E a partir daqui, você começa a caminhar com uma convicção que transforma ambientes, escolhas e resultados, porque já não vive mais reagindo à vida. Vive impondo direção à vida. Vive declarando, construindo, plantando e avançando com a certeza de que aquilo que Deus determinou não é negociável. É inevitável. Treinar a mente para obedecer e não sabotar. Existe um ponto em que a transformação deixa de depender de motivação e passa a depender de comando. A maioria das pessoas passa a vida esperando sentir algo para agir, esperando coragem para começar, esperando confiança para se posicionar, esperando clareza para decidir. Mas a verdade é que a mente nunca se tornará obediente enquanto você tratar seus pensamentos como sugestões e não como instruções. Quem já venceu por dentro entende isso. A mente precisa ser conduzida e não consultada. Precisa ser dirigida e não ouvida. Precisa ser treinada para responder a você, não para te sabotar nos momentos em que você mais precisa avançar. A mente sabotadora funciona como um servo rebelde. Ela sempre vai tentar te guiar de volta para a zona de conforto. Vai levantar dúvidas quando você estiver prestes a crescer. Vai acender medos quando você estiver perto de romper. Vai trazer memórias dolorosas quando você estiver pronto para se mover na direção certa. A mente antiga não quer que você mude, porque a mudança ameaça a estrutura que ela aprendeu a defender. Por isso, tantas pessoas caem em ciclos de ansiedade, imobilidade emocional e pensamento fragmentado. Não porque são fracas, mas porque nunca assumiram o comando interno da própria vida. Para alguém que carrega a mentalidade de vitória, a mente não é um campo de guerra, é um território de governo. É onde você aprende a alinhar pensamentos com propósito, emoções com fé e decisões com direção espiritual. Esse comando não é violento, não é imposição cega, é disciplina, é ordem, é consciência de que seus pensamentos não podem ter mais autoridade do que a voz que Deus colocou dentro de você. Esse alinhamento muda tudo, porque transforma sua mente de inimiga em instrumento. O comando interno começa com uma determinação simples. Você decide que não vai mais obedecer aos impulsos que te mantêm pequeno. Isso significa que você não age quando sente vontade. Age porque a ação é coerente com o propósito. Não responde aos pensamentos de medo, responde aos pensamentos de fé. Não se dobra diante de inseguranças antigas, se posiciona a partir da identidade nova que Deus está construindo dentro de você. É assim que a mente começa a obedecer. Não porque você a convence, mas porque você estabelece autoridade. A mente treinada aprende a se calar quando você declara direção. Aprende a se aquietar quando você decide avançar. Aprende a ceder quando você escolhe caminhar em fé. Ela deixa de acender alarmes falsos e passa a proteger aquilo que você está construindo. Deixa de te atacar com pensamentos fragmentados e passa a organizar suas emoções em favor do seu avanço.
Esse processo não acontece em um único momento, mas em decisões repetidas que vão moldando o território mental até que ele se torne um ambiente onde você governa e não mais é governado. Esse comando interno é espiritual antes de ser psicológico. É entender que Deus não te deu uma mente para te aprisionar, mas para te capacitar. E quando você usa essa capacidade alinhada ao espírito, a mente se torna uma força que te empurra para frente e não uma força que te puxa para trás. Você para de buscar motivação e passa a operar por convicção. Para de depender de força momentânea e passa a sustentar disciplina consistente. Para de viver reagindo e passa a viver dirigindo. Esse é o ponto em que os sabotadores internos começam a perder força. Quando você domina o comando interno, decisões se tornam mais rápidas, pensamentos se tornam mais limpos e emoções se tornam mais estáveis. Você deixa de dar espaço para dúvidas que atrasam seu destino e passa a alimentar certezas que aceleram seu propósito. A mente treinada não te empurra para longe daquilo que Deus te chamou para viver. Ela te conduz direto ao caminho. Ela te apoia, ela te fortalece, ela te prepara. Esse é o momento em que você deixa de ser refém e se torna governante. Em que você deixa de ser vítima de si mesmo e passa a ser responsável pela própria direção. Em que você deixa de negociar com pensamentos que te paralisam e começa a alinhar sua mente com aquilo que Deus já declarou sobre você. Quando esse comando interno se instala, a sabotagem perde domínio. E quando a sabotagem perde domínio, você finalmente começa a avançar com consistência e propósito. Caminhar pelo mundo como alguém que já venceu. Existe uma diferença evidente entre alguém que tenta vencer e alguém que já carrega dentro de si a consciência da vitória. Essa diferença não está em palavras, roupas ou status. Ela aparece na postura. A postura revela identidade. Ela mostra como você se enxerga, como você interpreta o mundo e como você decide ocupar o espaço ao seu redor. Pessoas que já venceram interiormente carregam um tipo de presença que não pode ser fingida nem fabricada. É silenciosa, mas marcante. É firme, sem ser agressiva. É confiante, sem ser arrogante. É como se o ambiente percebesse, sem esforço, que aquela pessoa não está lutando para provar algo, está apenas existindo a partir de quem realmente é. A postura soberana não nasce de resultados conquistados, ela nasce da revelação de propósito. Quando alguém entende que não caminha sozinho, que não depende da aprovação dos outros e que o próprio Deus o sustenta, algo muda na maneira como essa pessoa se move. Seus passos ganham intenção, seus gestos ganham clareza, sua voz ganha verdade. Ela deixa de se posicionar como alguém que precisa pedir permissão para existir e passa a se posicionar como alguém que tem consciência da missão que carrega. E essa consciência muda tudo, porque traz consigo uma segurança que o mundo não consegue produzir. Uma pessoa que vive a partir dessa postura não se apressa para ser notada, porque sabe que sua presença fala por si. Ela não se esconde diante de desafios, porque entende que cada dificuldade é uma oportunidade de manifestar quem ela se tornou. Ela não precisa elevar o tom para ser ouvida, porque sua convicção é nítida até no silêncio. Há algo poderoso em alguém que anda pelo mundo com a certeza de que não está tentando alcançar a vitória, mas expressando a vitória que já existe dentro de si. Essa postura não é teatral, não é exagerada, não é artificial. Ela não nasce de tentativas de parecer forte. Nasce de entender que a força real não vem do exterior. Vem de uma identidade consolidada em Deus. Vencedores por dentro carregam um tipo de paz que magnetiza, uma firmeza que organiza o ambiente, uma clareza que direciona e um silêncio que comunica propósito.
Eles entram em uma sala e não precisam competir por espaço porque já decidiram que seu lugar não depende da validação alheia. Depende apenas da fidelidade ao que Deus confiou a eles. A postura soberana também redefine como você reage ao mundo. Quando você sabe que já venceu, você não discute por qualquer coisa, não responde a toda provocação, não se abala com opiniões pequenas e não permite que a insegurança dos outros determine sua própria narrativa. Você não permite que emoções impulsivas definam sua conduta, porque entende que cada movimento seu está alinhado a algo maior. A vitória interior te liberta da necessidade de provar, argumentar, se justificar ou reagir. Ela te dá o poder de responder com propósito. E talvez o ponto mais profundo seja este. Quando você adota uma postura de alguém que já venceu, o mundo começa a te tratar como tal. Portas se abrem porque você não se aproxima delas em estado de carência, mas em estado de clareza. Pessoas te respeitam porque sua presença não pede atenção, ela inspira. O ambiente se reorganiza porque sua energia não é instável, ela é firme. Isso não acontece por manipulação, mas por coerência. A postura de alguém que vive com consciência de propósito tem peso, direção e impacto. Essa soberania não é altivez, é maturidade espiritual. É a compreensão de que você não caminha para vencer, caminha a partir da vitória que Deus já determinou sobre você. Quando essa verdade se enraiza, qualquer ambiente se torna pequeno diante da grandeza da missão que você carrega. Sua postura deixa de ser reação e passa a ser mensagem. Você se transforma em um exemplo vivo do que acontece quando alguém permite que Deus governe o interior antes de tentar governar o exterior. É assim que os vencedores caminham, não competindo, mas conduzindo, não disputando, mas expandindo, não provando, mas vivendo. E, acima de tudo, sabendo que a postura é apenas o reflexo visível de uma vitória que já começou dentro deles muito antes que o mundo pudesse enxergar. Porque vencedores se fortalecem exatamente onde a maioria desiste. A maioria das pessoas encara a fricção como sinal de que algo está errado. Quando a vida aperta, quando surgem obstáculos, quando o caminho parece estreito e desconfortável, a reação natural é recuar. O ser humano tende a interpretar a resistência como evidência de incapacidade, mas a mentalidade de quem já venceu opera segundo um princípio completamente diferente. A fricção não é a prova de que você deve parar, é a prova de que você está sendo moldado. Ela não se apresenta para destruir, mas para desenvolver. Ela não aparece para barrar seu avanço, mas para revelar o nível de força que Deus sempre soube que existia dentro de você. Vencedores têm uma leitura diferente da dor, do atraso e da dificuldade. Eles entendem que nada que cresce permanece sem resistência. O músculo só se fortalece porque enfrenta a carga. A árvore só cria raiz profunda porque enfrenta vento. A fé só amadurece porque enfrenta o invisível. Pessoas comuns fogem do desconforto porque acham que a dor é inimiga, mas vencedores enxergam a dor como mestre. Entendem que tudo o que Deus constrói de forma sólida passa por pressão. A fricção é o ambiente onde o caráter é lapidado, a identidade é forjada, a postura é ajustada e a fé é purificada. Há uma beleza silenciosa no modo como vencedores lidam com a fricção. Eles não negam a dificuldade, mas também não se definem por ela. Eles atravessam o desafio com uma convicção interna que o mundo não consegue explicar. É como se cada resistência encontrada no caminho acendesse uma força invisível que transforma perda em aprendizado, queda em avanço e dor em autoridade. Enquanto muitos param diante da primeira barreira, eles permanecem porque compreenderam que aquilo que ameaça quebrar também pode esculpir. É a mesma pressão. O que muda é o significado que você dá
a ela. O princípio da fricção também revela algo profundo. Quando a vida te pressiona, ela está te preparando. Quando ela te aperta, ela está te alinhando. Quando ela te expõe, ela está te refinando. A fricção revela onde você ainda reage com o velho eu e onde o novo eu precisa assumir o comando. Ela evidencia pensamentos que já não servem mais, sentimentos que não te pertencem, medos que precisam ser confrontados e limitações que precisam ser substituídas por identidade. Nada revela seu nível espiritual tão claramente quanto a forma como você lida com a resistência. Não nos momentos de conforto, mas nos momentos em que tudo dentro de você é colocado à prova. O que separa os que desistem dos que vencem não é talento, sorte ou oportunidade. É a relação que cada um estabelece com a fricção. Uns encaram a resistência como inimiga e tentam evitá-la. Outros a abraçam como parte inevitável do processo. E há aqueles que vão ainda além, usam a fricção como combustível. Eles percebem que a cada momento em que algo tenta impedi-los, estão sendo convidados a crescer em uma área específica. O que tenta te travar revela exatamente o que você precisa fortalecer. O que tenta te parar revela o que Deus quer expandir. O que tenta te intimidar revela a autoridade que você ainda não percebeu que tem. Quando você entende o princípio da fricção, não romantiza a dor, mas também não a desperdiça. Você a transforma, você extrai dela significado, sabedoria e preparo. Você compreende que existe um propósito por trás de cada oposição. A fricção se torna o lugar onde Deus te treina para carregar aquilo que você pediu, porque não existe grande missão sustentada por uma alma fraca. A fricção fortalece o que o destino exige. E quando você passa por ela com entendimento, sai do outro lado mais sólido, mais consciente e mais preparado. Esse princípio também elimina a comparação, porque você entende que a fricção que enfrenta é proporcional ao propósito que carrega. A resistência revela o tamanho da sua chamada. O peso revela a grandeza daquilo que Deus quer construir através de você. E quando essa consciência chega, você para de pedir caminhos fáceis e passa a pedir maturidade. Para de buscar resultados rápidos e passa a buscar raízes profundas. Para de fugir do desconforto e passa a caminhar com a coragem de quem sabe que está sendo preparado para algo maior. A fricção não é inimiga da sua vitória. Ela é a fábrica da sua vitória. E quando você aprende a atravessá-la com fé, postura e consciência, se torna a pessoa capaz de carregar a próxima fase da sua vida. É nesse ponto que você percebe que, onde muitos quebram, você cresce. Onde muitos param, você avança. Onde muitos desistem, você se fortalece. Porque o vencedor não é definido pela ausência de fricção, mas pela forma como responde a ela. A sua vitória começa no exato momento em que você decide viver como alguém que já venceu. Das as explicações, todas as justificativas, todos os medos e todas as histórias que você contou para si mesmo deixam de fazer sentido. Você percebe que nada muda enquanto você continua esperando que algo externo te empurre para o próximo nível. Nada se transforma enquanto você permanece vivendo com a mentalidade de alguém que ainda precisa provar que merece vencer. A verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. A vitória não é um destino para onde você vai, é um estado interior a partir do qual você escolhe viver. Ela não acontece quando tudo se alinha, acontece quando você se alinha. Não nasce da força das circunstâncias, nasce da força da identidade, e é aqui que a virada definitiva acontece. Há uma diferença absoluta entre a pessoa que vive tentando vencer e a pessoa que vive porque já venceu por dentro. A primeira anda carregando culpa, dúvida, insegurança e a sensação de estar sempre devendo algo ao mundo. A segunda anda com propósito, clareza e consciência de que não está sozinha. A primeira
espera aprovação, reconhecimento e validação. A segunda sabe que sua segurança não está nas mãos de ninguém, mas nas mãos de Deus. A primeira reage ao que acontece. A segunda dirige o que acontece. A primeira busca resultado. A segunda manifesta resultado. E a chave que separa uma da outra não está no que elas possuem, mas no que elas decidiram acreditar sobre si mesmas. Viver como alguém que já venceu não significa ignorar dificuldades. Não significa que tudo ficará fácil. Não significa que o caminho deixará de exigir esforço, disciplina e coragem. Significa que você não permitirá que nenhuma circunstância defina o seu valor, sua identidade ou o tamanho do que Deus pode fazer através de você. Significa que você enxerga cada fase da vida como parte de uma construção maior. Significa que você não se curva diante do que sente, mas se levanta diante do que sabe. Significa que você para de negociar seu destino com pensamentos que já não combinam com a pessoa que você se tornou. Essa decisão é o ponto de virada, porque ela não depende de força exterior. Ela depende apenas de consciência. Quando você decide viver a partir da identidade de alguém que já venceu, sua postura muda. Sua voz muda, seu olhar muda, suas escolhas mudam, seus limites mudam. E aos poucos, sua vida começa a responder ao novo posicionamento. Pessoas percebem, ambientes percebem, oportunidades percebem. Não porque você está tentando impressionar, mas porque sua energia se torna coerente com o propósito que carrega. A vitória interior cria fluidez exterior. A mudança interna cria movimento externo. A identidade consolidada cria novos caminhos sem esforço. Esse é o momento em que você para de pedir para Deus mudar sua vida e passa a pedir para Ele mudar sua visão. Porque quando sua visão muda, sua vida acompanha. Quando sua percepção muda, sua rota muda. Quando sua mente muda, seu destino se reorganiza. Deus nunca pediu para você viver tentando alcançar aquilo que Ele já declarou sobre você. Ele pediu para você andar na direção daquilo que já é seu, por herança espiritual, por propósito e por identidade. Ele não te chamou para viver como alguém que espera vencer um dia. Ele te chamou para viver como alguém que já venceu e, por isso, caminha com segurança, fé ativa e convicção. Tudo o que você aprendeu até aqui aponta para uma verdade central. Sua vitória não começa quando o cenário melhora. Ela começa quando você decide que não pode mais viver como alguém que está tentando se encontrar. Começa quando você deixa o velho eu no passado e assume a postura, a mente e a consciência que Deus tem para você. Começa quando você entende que nada à sua volta precisa mudar para que você mude. Começa quando você escolhe se posicionar como alguém que não negocia propósito, não terceiriza responsabilidade e não retorna para versões antigas de si mesmo. E é por isso que a frase que encerra essa jornada não é motivacional, é uma declaração, uma convocação. Uma decisão que ecoa no mundo espiritual, no psicológico e no emocional. Sua vitória começa agora. No instante exato em que você decide viver a partir da identidade de alguém que já venceu. Nada poderá impedir o que Deus cria quando você alinha seu interior àquilo que Ele já determinou sobre você. Esse é o momento em que você cruza a linha invisível entre sobreviver e dominar, entre temer e avançar, entre esperar e manifestar, entre existir e viver com propósito. A partir deste ponto não há mais retorno. A consciência te encontrou, a identidade te chamou e a vitória já começou dentro de você. Se esta mensagem falou com você, declare nos comentários: hoje eu começo a viver como alguém que já venceu. Essa frase não é um ritual, é um marco espiritual, é o sinal de que você está deixando sua velha identidade e assumindo a pessoa que Deus te chamou para ser.
Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar para o próprio propósito. E continue aqui no canal para crescer comigo em fé, mentalidade e propósito. Sua vitória começa agora, e ela é só o começo daquilo que Deus está prestes a fazer em você.